O clima de incerteza que paira sobre as novas diretrizes técnicas da Fórmula 1 para o ano de 2026 parece não abalar a confiança da cúpula da categoria máxima do automobilismo mundial. Na última terça-feira, 24 de fevereiro, o diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, veio a público para tentar conter o que muitos especialistas estão chamando de pânico regulatório. O dirigente italiano foi enfático ao afirmar que, apesar das simulações iniciais de algumas equipes apontarem para uma queda drástica de desempenho e até situações bizarras nas retas, o espetáculo está garantido e teremos corridas incríveis. Domenicali argumenta que sempre que uma mudança drástica no regulamento é anunciada, o pessimismo toma conta do paddock, mas a engenhosidade dos projetistas sempre supera as expectativas. Ele lembrou que o objetivo principal desta nova era é promover o equilíbrio e a sustentabilidade, com unidades de potência que dividem a entrega de energia de forma igualitária entre o motor a combustão e o sistema elétrico. A grande discussão gira em torno da aerodinâmica ativa, uma tecnologia que permitirá aos carros alterarem a inclinação das asas dianteiras e traseiras em tempo real para reduzir o arrasto nas retas e aumentar a pressão aerodinâmica nas curvas. Daqui a pouco, vou detalhar a telemetria específica que as equipes estão estudando para dominar esse sistema. Mas antes, precisamos entender por que a Red Bull Racing e a Mercedes demonstraram tanta preocupação com a falta de velocidade final nessas simulações preliminares. O medo dos engenheiros é que os carros se tornem lentos demais em circuitos de alta velocidade, como Monza ou Spa-Francorchamps, perdendo a essência do que define um carro de Fórmula 1. No entanto, o otimismo de Domenicali sugere que ajustes já estão sendo feitos no texto final da Federação Internacional de Automobilismo para garantir que os tempos de volta não retrocedam ao nível de categorias de base. A euforia que toma conta da Itália com a proximidade da temporada de 2026 é algo que preocupa seriamente Frédéric Vasseur, o chefe de equipe da Ferrari. Há 2 dias, o dirigente francês manifestou sua intenção de blindar os funcionários de Maranello contra a pressão externa avassaladora. Com a chegada confirmada de Lewis Hamilton para correr ao lado de Charles Leclerc, os tifosi já tratam o título mundial como uma obrigação histórica. Vasseur entende que o entusiasmo é um combustível importante, mas sabe que a cultura da Ferrari historicamente sofre com o peso das expectativas desmedidas que geram erros operacionais e estratégicos. O plano do chefe de equipe é criar uma bolha de proteção em torno do departamento técnico, permitindo que os engenheiros trabalhem no desenvolvimento do carro de 2026 sem o ruído constante da imprensa italiana. A estrutura da Ferrari está sendo remodelada para receber Hamilton, o heptacampeão mundial que busca seu 8º título para se isolar como o maior de todos os tempos. A combinação do talento puro de Leclerc com a experiência e o método de trabalho de Hamilton é vista como a formação mais forte do grid, mas Vasseur faz um alerta importante. Carros rápidos são feitos de silêncio e concentração, não de manchetes de jornal. Ele enfatizou que o foco atual ainda está no refinamento dos processos internos, pois nada adianta ter os melhores pilotos se o box falhar nas paradas ou se a confiabilidade da unidade de potência deixar a desejar. Daqui a pouco, vamos analisar como a entrada da Cadillac no grid pode bagunçar as pretensões da Ferrari em atrair novos talentos técnicos. Mas antes, precisamos olhar para a situação dramática de Fernando Alonso na Aston Martin. O veterano Fernando Alonso não escondeu sua frustração no início desta semana com os problemas recorrentes na unidade de potência Honda. O espanhol, que renovou seu contrato com a Aston Martin para liderar o projeto de 2026, lembrou que a transição para o novo fornecedor japonês não será isenta de dores de crescimento. Na última terça-feira, Alonso comentou sobre a falta de potência em certas faixas de rotação e as falhas de mapeamento que comprometeram o ritmo de corrida nos testes virtuais. No entanto, a grande esperança do bicampeão mundial reside em um único nome: Adrian Newey. Alonso afirmou que Newey não esqueceu como se constrói um carro vencedor e que a presença do projetista genial na fábrica de Silverstone compensa qualquer dificuldade momentânea com a Honda.
A fé de Alonso é baseada no histórico de Newey em interpretar regulamentos complexos de forma inovadora, encontrando brechas aerodinâmicas que ninguém mais vê. A Aston Martin está investindo centenas de milhões de dólares em um novo túnel de vento e simuladores de última geração para dar a Newey as ferramentas necessárias. O objetivo é transformar a equipe de Lawrence Stroll em uma potência capaz de lutar por vitórias constantes. Lance Stroll continuará como companheiro de Alonso, mas a dinâmica da equipe agora gira em torno da capacidade técnica de Newey em integrar perfeitamente o chassi britânico com o motor japonês. Alonso sabe que o tempo é seu maior adversário, e aos 44 anos, ele enxerga em 2026 sua última grande chance de conquistar o tricampeonato. Enquanto as fábricas trabalham no futuro, as simulações de corrida atuais mostram um cenário fascinante entre Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull Racing. Dados obtidos há 2 dias revelam que a Mercedes finalmente parece ter compreendido o conceito de assoalho que tanto lhe deu dor de cabeça nas últimas temporadas. George Russell tem apresentado um ritmo de corrida extremamente consistente, muitas vezes superando as projeções da Red Bull Racing em stints de pneus médios. Por outro lado, a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton demonstra uma velocidade de classificação superior, conseguindo extrair o máximo do composto macio em uma única volta lançada. A grande questão é o desgaste de pneus, onde a McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri parece levar uma ligeira vantagem. O chassi de Woking se comporta de maneira exemplar em curvas de média e alta velocidade, preservando a borracha traseira de forma impressionante. Já a Red Bull Racing, agora com Isaac Hadjar ocupando a vaga que um dia foi de Sérgio Pérez ao lado de Max Verstappen, enfrenta um momento de transição. As simulações indicam que, sem a liderança técnica absoluta de Adrian Newey, a equipe austríaca está sofrendo para encontrar o equilíbrio ideal entre arrasto aerodinâmico e carga vertical. Verstappen continua sendo o ponto fora da curva, compensando as deficiências do carro com uma pilotagem agressiva no primeiro e no terceiro setores, mas Hadjar ainda busca a adaptação necessária para ajudar a equipe na disputa do Campeonato Mundial de Construtores. Daqui a pouco vou detalhar o segredo da unidade de potência da Audi que está deixando a concorrência em alerta. Mas antes, precisamos entender a nova configuração do grid para 2026 que foi consolidada nesta semana. A entrada da Cadillac como equipe oficial traz um fôlego novo para a categoria, resgatando veteranos como Sérgio Pérez e Valtteri Bottas para liderar o desenvolvimento de um projeto 100% americano. Essa movimentação empurrou peças importantes no tabuleiro. Na Williams, Alexander Albon terá a companhia de Carlos Sainz, formando uma dupla extremamente técnica e capaz de colocar o time de Grove novamente na briga pelo topo do pelotão intermediário. A Alpine, por sua vez, aposta na juventude de Franco Colapinto, ao lado da experiência de Pierre Gasly, esperando que o talento do argentino traga a agressividade necessária para superar a Haas. Na equipe americana, Esteban Ocon assume o papel de líder, tendo o jovem Oliver Bearman como pupilo em sua primeira temporada completa. E não podemos esquecer da Racing Bulls, que servirá de laboratório para a Red Bull ao alinhar Arvid Lindblad e Liam Lawson, 2 jovens que representam o futuro do programa de pilotos da marca de energéticos. Mas a grande expectativa brasileira está voltada para a Audi, onde Gabriel Bortoleto fará sua estreia ao lado do experiente Nico Hülkenberg. A chegada da gigante alemã com um projeto de fábrica integral é um dos maiores pontos de interrogação do novo regulamento. A análise técnica das simulações de corrida aponta que a eficiência térmica será a chave do sucesso em 2026. Com a eliminação do sistema que recupera a energia do calor dos gases de escape, as equipes terão que ser muito mais criativas na gestão da bateria. A Mercedes, historicamente forte em eletrônica, parece ter encontrado uma maneira de otimizar a descarga de energia elétrica nas saídas de curva, o que explica o bom desempenho de George Russell nos setores de aceleração. Andrea Kimi Antonelli, o prodígio que ocupará o lugar de Hamilton, já está passando horas no simulador de Brackley para se acostumar com a complexidade do novo volante, que terá controles específicos para gerenciar a aerodinâmica ativa.
Na Red Bull Racing, a preocupação de Max Verstappen é com o peso mínimo do carro. O novo regulamento prevê uma redução de 30 kg no peso total, o que exige o uso de materiais compostos ainda mais leves e caros. Verstappen teme que a busca por leveza comprometa a rigidez estrutural do chassi, afetando a precisão do traçado nas curvas mais fechadas. A perda de Adrian Newey para a Aston Martin é sentida justamente nesse refinamento de integração entre mecânica e aerodinâmica. Isaac Hadjar terá uma tarefa hercúlea em sua temporada de estreia, tentando fornecer um feedback técnico que ajude a equipe a não se perder no desenvolvimento ao longo do ano. O pânico citado por Stefano Domenicali na última terça-feira também se refere à possibilidade de os carros ficarem sem bateria no meio das retas mais longas, como em Las Vegas ou no Azerbaijão. Para evitar o chamado fenômeno do penhasco de energia, a Fórmula 1 está ajustando o fluxo de combustível para garantir que o motor a combustão possa carregar a bateria de forma mais agressiva quando o piloto não estiver com o pé no acelerador ao máximo. Isso mudará completamente o som dos carros e a forma como os pilotos abordam as zonas de frenagem. O undercut, estratégia clássica de parar nos boxes antes do adversário para ganhar a posição, será ainda mais potente em 2026, devido à dificuldade prevista para ultrapassar na pista, caso os sistemas de asa ativa não funcionem conforme o esperado. Frederic Vasseur, na Ferrari, já instruiu seus estrategistas a simularem centenas de cenários diferentes para evitar que Hamilton e Leclerc fiquem presos em trens de carros com a mesma velocidade de reta. A proteção às pessoas que Vasseur mencionou também envolve a saúde mental dos mecânicos e engenheiros, que enfrentarão o maior calendário da história com 24 grandes prêmios, muitos deles em fins de semana consecutivos e em fusos horários distantes. No paddock de Silverstone, a atmosfera na Aston Martin é de confiança cautelosa. Fernando Alonso sabe que a Honda tem um histórico de começar ciclos regulatórios com dificuldades, como vimos na parceria anterior com a McLaren, mas ele acredita que as lições foram aprendidas. O motor japonês de 2026 está sendo projetado para ser o mais compacto do grid, permitindo que Adrian Newey desenhe uma traseira extremamente estreita, favorecendo o fluxo de ar para o difusor. Se essa integração funcionar, Alonso poderá ter em mãos um carro com uma eficiência aerodinâmica superior à de todos os seus rivais. Lance Stroll, por sua vez, tem focado seu treinamento físico na resistência do pescoço, já que as novas forças laterais geradas pela aerodinâmica ativa prometem ser brutais para os pilotos. Daqui a pouco vou explicar como a Cadillac planeja usar a experiência de Sérgio Pérez no desenvolvimento de pneus para ganhar vantagem, mas antes é preciso olhar para o que a Audi está fazendo em Nürburgring. A fábrica alemã está trabalhando em turnos de 24 horas para garantir que sua unidade de potência de estreia seja não apenas potente, mas confiável. Nico Hülkenberg tem sido o principal piloto de testes nos simuladores dinâmicos da equipe, e o feedback inicial sobre a dirigibilidade do motor Audi tem sido positivo. Para Gabriel Bortoleto, essa é a oportunidade de uma vida. O brasileiro chega à categoria máxima no momento de uma reinicialização técnica, onde a experiência prévia com os carros antigos conta menos do que a capacidade de adaptação às novas tecnologias. A Williams, sob o comando de James Vowles, está usando os dados das simulações de corrida de Mercedes e Ferrari para calibrar seu próprio desenvolvimento. Ao garantir Alexander Albon e Carlos Sainz, a equipe de Grove sinaliza ao mercado que não quer mais ser apenas uma figurante. Sainz, vindo da Ferrari, traz consigo o conhecimento dos métodos de trabalho de Maranello, o que é um ativo inestimável para uma equipe em reconstrução. Na última terça-feira, surgiram rumores de que a Williams teria encontrado uma solução inovadora para a suspensão dianteira, que ajudaria a manter a plataforma do carro estável durante as variações de carga provocadas pela asa ativa. Se isso for verdade, Albon e Sainz podem ser as grandes surpresas do início da temporada de 2026, brigando constantemente por posições no top 6. A Alpine, por outro lado, parece estar em uma corrida contra o tempo.
Pierre Gasly, expressou preocupação com a integração do chassi de Enstone com a unidade de potência, e a chegada de Franco Colapinto é vista como uma tentativa de trazer uma energia renovada e novos patrocinadores para o projeto. O desafio da Alpine será evitar que as distrações políticas internas prejudiquem o foco no desenvolvimento técnico, algo que tem sido recorrente na equipe francesa nos últimos anos. A Haas, com Esteban Ocon e Oliver Bearman, continuará sua parceria técnica estreita com a Ferrari, o que pode ser sua salvação ou sua ruína. Se o carro de Maranello for o melhor do grid, a Haas se beneficiará imensamente. No entanto, se a Ferrari errar o conceito básico do carro de 2026, a Haas terá pouca margem de manobra para correções independentes. Ocon terá que usar toda a sua experiência de paddock para liderar a equipe em momentos difíceis, enquanto Bearman terá que provar que o desempenho impressionante que teve ao substituir Sainz no Grande Prêmio da Arábia Saudita não foi apenas um golpe de sorte. O jovem britânico é visto como um futuro campeão, mas a pressão de entregar resultados constantes na Fórmula 1 é implacável. Enquanto isso, na Racing Bulls, a disputa entre Arvid Lindblad e Liam Lawson será monitorada de perto por Christian Horner e Helmut Marko. Com a Red Bull Racing entrando em uma nova era sem Newey e com um motor próprio em parceria com a Ford, ter uma dupla de pilotos reserva pronta para assumir a vaga de Hadjar ou até de Verstappen é uma prioridade estratégica. Lawson já mostrou que tem velocidade, mas Lindblad é a nova joia da coroa do programa de jovens pilotos, e muitos acreditam que ele possa ser o novo Verstappen em termos de precocidade e talento bruto. As simulações de corrida que analisamos há 2 dias também destacam a importância do posicionamento no traçado. Com carros ligeiramente menores e mais estreitos, a expectativa é que as disputas roda a roda aumentem, especialmente em circuitos urbanos. A redução de largura facilitará as tentativas de ultrapassagem por dentro, mas a aerodinâmica ativa pode criar uma zona de turbulência imprevisível para quem vem atrás. É por isso que pilotos como Fernando Alonso e Lewis Hamilton estão enfatizando a necessidade de treinar os reflexos para lidar com mudanças súbitas no balanço do carro em alta velocidade. No box da Mercedes, George Russell tem trabalhado com os engenheiros de software para criar mapas de direção que ajudem Antonelli a se adaptar rapidamente a essas variações. A comunicação via rádio será mais crítica do que nunca, com os engenheiros de pista tendo que fornecer atualizações constantes sobre o estado de carga da bateria e o modo aerodinâmico mais eficiente para cada setor da pista. O esporte está se tornando uma batalha de processamento de dados em tempo real, onde o piloto atua como o executivo final de uma máquina complexa. No início desta semana, a notícia de que a Cadillac estaria testando um sistema de resfriamento revolucionário para seus freios chamou a atenção dos observadores técnicos. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, com sua vasta experiência em diferentes equipes, estão sendo fundamentais para ajudar a equipe americana a entender as exigências térmicas dos circuitos mais extremos. O gerenciamento de temperatura será vital em 2026, não apenas para o motor, mas para todo o sistema de freios e pneus, que sofrerão mais devido ao maior peso das baterias, apesar da redução no chassi. Pérez, conhecido como o mestre do gerenciamento de pneus, será o guia para que a Cadillac não sofra com o desgaste excessivo que muitas vezes afeta as equipes estreantes. Bottas, com sua precisão técnica e velocidade em classificação, ajudará a equipe a entender o teto de performance do carro em voltas rápidas. A entrada da Cadillac não é apenas uma adição comercial, mas um desafio técnico real às potências estabelecidas do automobilismo europeu. Voltando à Ferrari, a preocupação de Frédéric Vasseur com a euforia italiana tem fundamento histórico. Em anos de grandes mudanças, a Ferrari muitas vezes se perdeu no desenvolvimento por tentar soluções complexas demais ou por ceder à pressão por resultados imediatos. Vasseur quer que a equipe mantenha a humildade, mesmo tendo Hamilton e Leclerc no box. Ele sabe que a unidade de potência da Ferrari é potente, mas a integração com os novos combustíveis 100% sustentáveis é um desafio que todas as fabricantes estão enfrentando.
Esses novos combustíveis têm uma densidade energética diferente, o que exige uma combustão mais eficiente e pode alterar o comportamento do carro em baixas rotações. É um jogo de detalhes onde ganhar 2 cavalos de potência ou economizar 200 gramas de combustível por volta pode ser a diferença entre o título e o fracasso. Hamilton, em suas conversas com os engenheiros em Maranello, tem focado muito na ergonomia do cockpit e na visibilidade, já que o novo design dos carros pode alterar os pontos de referência nas curvas. A simbiose entre o piloto e a máquina será o diferencial na busca pela perfeição em cada grande prêmio. O roteiro para os próximos meses é de trabalho intenso em todas as fábricas. As simulações que vimos na última terça-feira são apenas a ponta do iceberg de um desenvolvimento que não para. Enquanto Stefano Domenicali tenta acalmar os ânimos sobre o regulamento de 2026, as equipes correm contra o relógio para traduzir os dados virtuais em vantagem na pista. A McLaren parece ter a base mais sólida em termos de chassi. A Mercedes recuperou sua confiança técnica. A Ferrari tem a dupla de pilotos mais estelar e a Red Bull Racing luta para manter seu domínio em uma nova realidade sem sua principal mente criativa. Para o torcedor, o cenário é de pura expectativa. Veremos veteranos como Alonso e Hamilton desafiando a lógica do tempo, enquanto jovens como Bortoleto, Antonelli e Bearman tentam escrever seus próprios nomes na história do esporte. O automobilismo é, acima de tudo, uma prova de resiliência e inovação. Se as previsões de corridas incríveis de Domenicali se confirmarem, estaremos diante de uma das eras mais emocionantes da Fórmula 1. A categoria está mudando, o grid está se renovando e a tecnologia está atingindo níveis nunca antes imaginados. O que nos resta é acompanhar cada detalhe dessa transformação que promete mudar para sempre o topo do automobilismo mundial. Se você quer continuar por dentro de cada detalhe técnico e de cada movimentação de bastidores deste esporte fascinante, inscreva-se no canal Paddock F1 Brasil e ative as notificações.